Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. É um prazer poder participar deste estudo aqui com todos os irmãos. Quero agradecer a pastora Loide, a nossa pastora presidente, o pastor Gideon Júnior, também o pastor Arnaud e a todos os obreiros e irmãos que nos ouvem neste momento. Sou muito feliz de participar deste projeto e tenho certeza que Deus tem abençoado as vidas de cada um de nós durante essa leitura bíblica diária. E hoje nós já estamos aqui no capítulo 37 do livro de Êxodo, onde nós vamos dar continuidade à sequência dos objetos que foram criados ali, construídos por Bezalel e pelos artífices para servirem como mobiliários do tabernáculo, que é a casa de Deus. O capítulo 37, aqui do verso 1 ao 5, começa com a notícia de que Bezalel fez a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era de longe o móvel mais importante da casa de Deus. A Arca da Aliança é também chamada de Arca do Testemunho, porque dentro dela, irmãos, eram guardadas as placas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e também o vaso de ouro contendo o maná. A arca era a única mobília que ficava no Santíssimo Lugar, separada pelo véu de separação lá do meio, e era chamada também de o trono de Deus, escabelo de seus pés, ou arca do testemunho, porque dentro dela continha o testemunho da lei. A arca era o objeto mais importante e mais sagrado dentro do tabernáculo, e sem ela o Santíssimo Lugar seria apenas um espaço vazio. A arca era uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, como nós já dissemos. E alguns estudiosos nos dizem que a madeira de acácia é uma madeira que nunca apodrece e por isso ela é símbolo da humanidade perfeita e incorruptível de Cristo. A arca ela era revestida de ouro por dentro e também era revestida de ouro por fora e havia a madeira de acácia no meio. Segundo os estudiosos, o ouro por dentro fala do Pai, a madeira no meio fala do Filho e o ouro de fora fala do Espírito Santo. As suas medidas, irmãos, eram de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Ela possuía um arremate de ouro de cerca de 4 dedos de espessura em toda a sua borda superior que lhe dava um aspecto de coroa. Os homens, no dia da crucificação, deram a Cristo uma coroa de espinhos, mas Deus, desde o princípio, coroou a Cristo com glória e honra, exaltando-o acima de todos os reis do mundo, dando-lhe poder e autoridade sobre as nações, para regê-las com cetro de ferro. Hebreus, no capítulo 1, verso 8, diz que o trono de Cristo subsiste pelo século dos séculos e que cetro de equidade, cetro de justiça é o cetro do seu reino. Nos lados da arca também, Bezalel fez 4 argolas, em que eram encaixados 2 varais que jamais poderiam ser retirados da arca. Esses varais eram usados para que os levitas pudessem carregar a arca nos ombros durante as batalhas e durante as suas peregrinações rumo à terra prometida. E somente os levitas dos filhos de Coate, descendentes de Levi, é que podiam transportar a Arca da Aliança levando nos ombros e ninguém podia tocá-la. E quando ela era conduzida totalmente coberta com um pano azul para que ninguém olhasse diretamente a Arca da Aliança. E uma coisa interessante é que quando Davi ele assume o reino de Jerusalém, ele põe no seu coração o desejo de levar a Arca da Aliança para o Palácio Real. E ele ajunta mais de 30 mil homens da congregação de Israel, de Baalim de Judá, e vai até a direção ali de Kiriat Jearim, onde a Arca da Aliança já estava há mais de 20 anos, e ele vem ali num cortejo maravilhoso. Só que Davi comete um erro. Ao invés de trazer a Arca da Aliança nos ombros dos levitas, ele simplesmente imita os filisteus e faz um carro de boi novinho e coloca a Arca da Aliança. E o povo vinha festejando com coro, com alegria, com louvor e adoração. E de repente os bois tropeçam e Uzá e Aiô, eles estavam ali conduzindo esse carro de bois. E Uzá estende a mão para proteger a Arca da Aliança quando ela estava para cair.
e a Bíblia diz que Deus fere Uzá por causa dessa irreverência. E Deus abriu uma ruptura em Uzá e Uzá morreu naquele local, e Davi ficou muito triste. E ele deixa ali então a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom por 3 meses, e acredito que nesse intervalo, segundo os estudiosos, Davi foi estudar a lei e ver onde é que ele tinha errado. E a informação que lhe deram é que somente os levitas poderiam transportar a Arca da Aliança e que ela só poderia ser transportada nos ombros. Deus, ele jamais despreza os seus requisitos, independentemente de quem está diante da obra. Tudo tem que ser feito de acordo com a sua vontade. E esses varais também, irmãos, são símbolos dos obreiros que carregam nos ombros a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra, por onde eles peregrinam com a mensagem de Cristo, por onde quer que vão. Já dissemos isso em áudios passados, né? A arca no tabernáculo era a máxima representação da divindade e da glória de Deus. Quando os filhos de Eli perderam a Arca da Aliança na batalha para os filisteus, a nora de Eli, que era esposa de um dos seus filhos, quando soube que a Arca de Deus havia sido tomada, ela exclamou antes de dar à luz e morrer a seguinte frase: "Foi-se a glória de Israel". A Arca da Aliança era, portanto, o símbolo da glória de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel ia numa batalha, a simples presença da Arca da Aliança deixava os inimigos totalmente amedrontados e era praticamente impossível derrotar Israel quando a Arca de Deus estava no meio do povo. E isso é um símbolo da gloriosa presença de Cristo na nossa vida. E nós sabemos que enquanto Cristo está conosco, enquanto Deus está conosco na pessoa de Cristo, onde nós conduzimos a Cristo em nosso coração, nós nos tornamos protegidos pela glória e pela proteção de Deus. E as Escrituras nos dizem que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a Arca da Aliança era o símbolo da divindade. Da mesma forma que o tabernáculo sem a presença da Arca da Aliança seria apenas um cômodo vazio, sem a presença de Cristo, a igreja não teria razão de existir, porque nele nós movemos, nós vivemos e existimos e temos a esperança da vida eterna. Do versículo 6 ao 9, nós somos informados por Moisés que Bezalel fez para a Arca da Aliança uma tampa de ouro chamada de propiciatório, e nela foram fundidos 2 querubins de ouro posicionados um defronte do outro, com as asas abertas, tocando uma na outra, fazendo sombra no propiciatório. Seus rostos ficavam voltados para o centro da tampa, em sinal de reverência ao sangue que ali era derramado e à glória de Deus que descia e pousava no meio desses querubins. É por isso que em Isaías, no capítulo 37, verso 16, o rei Ezequias, em sua oração, exclamou: "Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, porque fizestes os céus e a terra." O propiciatório era o ponto de encontro entre Deus e Moisés. Todas as vezes que acontecia algo incomum no meio do arraial, a coluna de nuvem se colocava em cima da tenda e a glória de Deus descia diretamente sobre a arca e pousava no meio dos 2 querubins no propiciatório. E lá de cima, Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo íntimo, e lhe dava ali as suas leis e as suas instruções para a obediência do povo de Israel. Os escritores do Novo Testamento, irmãos, nos revelam que o propiciatório era um tipo de Cristo. Como já dissemos, o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança e ninguém poderia abrir essa tampa para ver o seu interior. A Bíblia narra em 1 Samuel, no capítulo 6, verso 19, que quando a Arca da Aliança chegou à cidade de Bet-Semes, enviada pelos filisteus, os homens de Bet-Semes olhavam com curiosidade para dentro da Arca da Aliança e Deus se indignou com aquela atitude, porque eles tocaram na arca, abriram o propiciatório, tiraram aquela tampa e contemplaram ali as ofertas dos filisteus. E Deus mata mais de 50.070 homens daquela cidade que se atreveram a olhar e a contemplar diretamente o interior da arca. Olha só o quanto isso era importante para Deus. Olha só o quanto o propiciatório ali, ele jamais poderia ser tocado ou aberto. No dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote atravessava o véu do Santo dos Santos para aspergir o sangue da vítima no propiciatório.
e ele ia tomado de um pavor intenso e em profundo espírito de oração e intercessão, pois ele sabia que caso o sacrifício não fosse aceito, ele morreria fulminado pela ira divina. Mas após a morte de Cristo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, diz que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, assim, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os escritores do Novo Testamento dizem que o propiciatório era, portanto, um tipo de Cristo. Paulo, em Romanos 3,25, diz que Deus propôs a Cristo para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. E o apóstolo João, em 1 João 4,10, diz que nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Dos versículos 10 a 16, nós chegamos ao ponto, irmãos, em que Bezalel fez para o lugar santo a mesa dos pães da proposição, a qual media 88 centímetros de comprimento por 44 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Ele fez a mesa dos pães de madeira de acácia e a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez um arremate de ouro de 4 dedos na parte de cima e um arremate de ouro em forma de coroa do lado de fora, na parte de baixo. E fez para a mesa 4 pés, e nos 4 pés da mesa, Bezalel fundiu 4 argolas em que eram encaixados os 2 varais de peregrinação. A dupla coroa de ouro colocada na mesa, irmãos, aponta para o fato de que em Cristo Jesus, nossa mesa da presença, as 2 funções de rei e sumo sacerdote estavam plenamente unidas. Cristo é coroado como rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era rei e também sacerdote. Era rei de Salém, que significa rei de justiça e rei de paz. E Cristo é o rei de justiça, é o rei de paz e é também o príncipe da paz. Na primeira vinda de Cristo, ele recebeu dos soldados romanos uma coroa de espinhos, pois ele veio como um homem de dores, experimentado no sofrimento, mas em sua segunda vinda, Cristo virá coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo olho o verá resplandecer em sua glória e majestade diante de todos os reinos do mundo, conforme Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao 16. Agora, irmãos, para as ministrações na mesa da proposição, Bezalel fez também as jarras de ouro, como de ouro eram os pratos usados para os sacerdotes comerem o pão, e as taças que eram usadas para as ofertas de bebidas, também chamadas de ofertas de libação. E por mais que houvesse em cima da mesa um jarro de ouro com taças para colocar vinhos e outros líquidos perfumados, os sacerdotes eram proibidos de beber vinho lá no santuário e também durante as suas vidas diárias. E não seria prudente dizer aqui que os sacerdotes beberiam vinho dentro do santuário, mas que talvez o vinho fosse derramado ao solo perante o Senhor como um símbolo do sangue de Cristo sendo derramado por nós no cume do Monte Calvário. No entanto, de uma forma ou de outra, esta mesa é o símbolo máximo de nossa comunhão diária com Deus. Nela eram postos todos os sábados 12 pães novos ali, que eram colocados incenso sobre eles, 6 em cada fileira, que a princípio simboliza a dependência das 12 tribos de Israel para obter o pão diário de Deus. Ali os sacerdotes estavam autorizados a comer o pão velho e a colocar na mesa todos os sábados pães novos dentro do santo lugar. O santo lugar é o espaço do tabernáculo que representa a era da igreja. Isso nos remete diretamente ao pão e ao vinho, que são os elementos da nossa Santa Ceia, símbolos da nossa comunhão com Deus em Cristo. E somente o sumo sacerdote, irmãos, poderiam comer desse pão e manusear o vinho oferecido nas ofertas de libação. Este pão, portanto, é um símbolo de Cristo. O vinho é símbolo do sangue da nova aliança que Deus fez conosco na morte do seu Filho. Em João 6,35, Jesus exclama em alto e bom som: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Cristo ainda nesse mesmo discurso, irmãos, ressalta: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Bezalel então fez a segunda mobília do santo lugar. Fez o grande candelabro de ouro, também chamado de menorá, e para fazê-los foram gastos 34 quilos de ouro. Este candelabro possuía 7 lâmpadas, símbolo das 7 igrejas da Ásia e também dos 7 Espíritos de Deus. Possuía uma arte central da qual saíam 6 ramos e em cada um desses ramos foram colocados copos a modos de amêndoas e flores. O historiador judeu do tempo de Jesus, Flávio Joséfo, diz que o candelabro era oco por dentro e adornado com pequenos copos redondos de lírios com maçãs, romãs e pequenas taças em número de 70, que se elevavam desde o alto da arte central até o alto dos seus 7 braços. Este candelabro, irmãos, era a única luz no tabernáculo, pois ali não havia janela e somente a luz do candelabro é que iluminava dentro do santuário. Da mesma forma que a única luz que ilumina a igreja é o nosso Senhor Jesus. Ele mesmo disse certa vez em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem ouviu Jesus proferir esse discurso, imediatamente se lembrou do candelabro de ouro que era a única luz do tabernáculo e entendeu que ele era um símbolo de Cristo e se referia a Cristo como o resplendor do Evangelho que traria luz ao mundo. O evangelista Mateus, no capítulo 4, verso 16, irmãos, diz que ao povo que estava assentado em trevas, viu-se uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Em Apocalipse, no capítulo 1, verso 13, João disse ter visto no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vertido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Por aqui entendemos que o candelabro era, portanto, um tipo de Cristo. E este candelabro era semelhante a uma grande videira, segundo os estudiosos, e Cristo no candelabro é representado pela haste do meio e a igreja pelas 6 hastes paralelas que dele saíam e com ele formavam uma única peça. Isso nos remete ao capítulo 15 do Evangelho de João, onde Cristo se compara à videira verdadeira e à igreja aos seus ramos. E assim como os ramos, irmãos, não sobrevivem sem a videira, também nós, se não estivermos em Cristo. Na arte principal, que é símbolo de Cristo, havia 4 botões em forma de amêndoas, símbolo dos 4 evangelhos de Cristo, e nos braços do candelabro havia também 3 botões de amêndoas e flores em cada um deles. Os botões aqui representam o Pai, que é o princípio de todas as coisas, e as flores representam o Filho, que foi esmagado na cruz e produziu bom perfume que agrada a Deus. As amêndoas esmagadas representam o Espírito Santo, cujos frutos e dons e cujo óleo nos unge, nos alimenta e nos capacita para fazer a obra de Deus. Para que fosse iluminado o tabernáculo, o candelabro era colocado azeite para que o fogo fosse aceso nos seus pavios. Nós somos simbolizados nesses pavios que funcionam como as lamparinas do candelabro. Sem o azeite e o fogo do Espírito Santo sobre nossas vidas, nós seremos apenas um caniço quebrado ou um pavio que fumega. Não temos unção e muito menos temos a luz divina sobre nossas vidas. E por fim chegamos à terceira mobília do santo lugar, o grande altar de incenso que era também feito de madeira de acácia e revestido de ouro puro. Bezalel fez o altar, irmãos, quadrado, como quadrada é a Nova Jerusalém. O altar de ouro media 45 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e ele tinha 90 centímetros de altura e possuía 4 chifres em seus 4 cantos, como era no altar de bronze. Nele havia arremate de ouro semelhante a coroas de ouro, como havia na Arca da Aliança e na mesa dos pães da presença. Nele também havia 4 argolas em que eram atravessados os 2 varais, que também acompanhavam o altar de bronze.
e a Arca da Aliança e a Mesa dos Pães da Presença como símbolos da peregrinação de Cristo durante os 33 anos em que ele esteve conosco aqui neste mundo, trazendo a mensagem do Evangelho da Reconciliação. O altar de incenso, irmãos, segundo os estudiosos, era a mobília mais alta do santo lugar, representando o mais alto ministério de Cristo, que vive sempre para interceder por nós, conforme Hebreus 7:25. É de se notar que o ouro, o incenso e a mirra foram os presentes que os 3 reis magos deram a Jesus durante o seu nascimento. Eles reconheceram a Cristo como um rei e como um glorioso intercessor, e por isso lhe homenagearam com tais especiarias. Este altar era feito para queimar o incenso sagrado. O incenso, como já foi dito no áudio do capítulo 30, é um símbolo da intercessão vicária de Cristo, da intercessão contínua do Espírito Santo em nosso favor e das orações de todos os servos de Deus por si mesmos e pelos irmãos. Não foi por acaso que Deus ordenou que no tabernáculo fossem colocados a mesa dos pães, o castiçal de ouro e o altar de incenso, local que justamente representa a era da igreja. Isso foi o recurso didático visual utilizado por Deus para mostrar à igreja em tempos futuros, irmãos, que sem oração, leitura da palavra e a luz do evangelho, representada no candelabro, brilhando sobre a vida de cada um, ninguém pode ter comunhão com Deus. E por fim, estando prontas todas as mobílias do santo lugar, no versículo 29, a Bíblia nos diz que Bezalel fez também o óleo da santa unção e o incenso aromático utilizando todos os ingredientes que Deus ordenou. Para fabricar o óleo da unção, foram necessários 3 quilos de azeite puro, 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de cana aromática e 6 quilos de cássia. Todas essas especiarias davam a este azeite um toque refinado e uma fragrância inigualável, irmãos. Esse azeite era um perfume composto segundo a arte de um perfumista e seria usado somente para ungir o tabernáculo, a Arca da Aliança, o altar de bronze, a pia de bronze, a mesa dos pães da presença, o castiçal de ouro, o altar de incenso e também os sumos sacerdotes no dia das consagrações. O incenso puro, depois de misturado ao gálbano, ao estoraque, à mirra e ao sal, juntos eram triturados até virar pó, para que pudessem exalar um bom perfume e para que o sacerdócio acendesse o altar de incenso e espalhasse no tabernáculo com um incensário de ouro aquela fumaça. O cheiro desse perfume se espalhava pelo arraial como uma forma de convidar o povo à hora da oração diária. Em Apocalipse 5:8, João, quando viu os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro no santuário celestial, com as harpas nas mãos e taças, incensários cheios de ouro, que são as orações dos santos. Em Apocalipse, no capítulo 8, verso 3 e 4, João presenciou quando veio outro anjo e se pôs ao altar de incenso no céu, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e depois houve vozes, relâmpagos, terremotos e trovões. Então, irmãos, nós chegamos aqui ao fim do capítulo 37 do livro de Êxodo. Espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem e Deus vos abençoe em nome de Jesus, e eu vos aguardo para o capítulo 38 do livro de Êxodo. Amém? Deus abençoe e fiquem todos com Deus.